Você já sentiu que o chão sob seus pés está em constante movimento? Que as regras do jogo da vida, do trabalho e dos relacionamentos mudam antes mesmo que você consiga aprendê-las, como se o manual de instruções se liquefizesse em suas mãos. Essa sensação de desorientação, de flutuar em um mar de incertezas e possibilidades infinitas, não é um fracasso individual, mas o sintoma definidor de uma era. É o ar que respiramos em 2025, uma atmosfera que o sociólogo Zygmunt Bauman, há mais de 2 décadas, diagnosticou com uma clareza assustadora e profética. Estamos vivendo a mais plena, acelerada e radicalizada expressão da modernidade líquida, e talvez só agora, armados e assombrados pelas ferramentas e dilemas do nosso tempo, possamos compreender a verdadeira e vertiginosa profundidade de sua visão. Este vídeo é um mergulho em apneia nas águas turvas do nosso presente. Não vamos apenas revisitar a obra de Bauman como um exercício acadêmico, vamos empunhá-la como um sonar, um instrumento para mapear as correntezas invisíveis que nos arrastam hoje, em 2025. Investigaremos como seus conceitos de amor líquido, medo líquido e vida para consumo não apenas continuam dolorosamente válidos, mas foram exponencialmente amplificados e acelerados por fenômenos que, na época, eram apenas embriões: a onipresença da inteligência artificial generativa, a consolidação global da economia dos bicos como norma, e a iminente virtualização da existência em proto-metaversos. A promessa aqui é oferecer um diagnóstico preciso e profundo do nosso tempo, entender por que a ansiedade se tornou nossa condição de base e por que a solidez parece uma memória distante, quase um mito de uma era perdida. Portanto, prepare sua mente para uma jornada de desconstrução. Esqueça as respostas fáceis, os clichês de autoajuda e as certezas reconfortantes. O que faremos aqui é olhar para o abismo da nossa condição contemporânea, não para sermos paralisados por ele, mas para entendermos sua arquitetura complexa e traiçoeira. Ajuste seus fones, silencie a cacofonia de notificações que incessantemente competem por sua atenção fragmentada e se concentre. Para navegar em águas tão movediças, o primeiro e mais corajoso passo é aceitar que não há porto seguro à vista, apenas a necessidade constante e exaustiva de aprender a nadar. A erosão de todas as certezas. A premissa fundamental de Zygmunt Bauman era que a humanidade transitou de uma fase sólida da modernidade para uma fase líquida. A modernidade sólida, que se estendeu aproximadamente do século XVIII até meados do século XX, era caracterizada pela busca da ordem e da perfeição, e pela crença na durabilidade das estruturas. A identidade de um indivíduo era forjada em moldes de aço: a classe social, a nação, a igreja, a família nuclear e, acima de tudo, a fábrica ou escritório. A vida seguia um roteiro previsível, um caminho pavimentado com instituições que, apesar de suas falhas e rigidez, ofereciam uma sensação de permanência. Em 2025, essa paisagem de estabilidade e certezas duradouras soa como uma ficção histórica, uma utopia de ordem perdida. A liquidez, para Bauman, é a condição na qual as formas sociais e as instituições que as abrigam não conseguem mais manter sua forma por muito tempo, pois se decompõem e se dissolvem mais rápido do que o tempo que leva para que sejam criadas, compreendidas e internalizadas. Essa dissolução manifesta-se de forma brutal em nossa relação com o trabalho. O ideal do emprego para a vida toda, com sua promessa de lealdade mútua entre empregado e empregador, foi totalmente corroído, substituído pela chamada gig economy. Este termo, um eufemismo sedutor para a precarização líquida, descreve a realidade de milhões de pessoas em 2025. Elas não são empregadas, mas parceiras independentes, colaboradoras autônomas ou criadoras de conteúdo, flutuando em um ecossistema digital de aplicativos, projetos de curto prazo e bicos intermitentes. A flexibilidade, vendida como a liberdade suprema do novo empreendedorismo, revela-se, na prática, como uma ausência crônica de segurança, de direitos trabalhistas básicos e de uma narrativa de carreira coerente. O trabalhador líquido é forçado a uma reinvenção constante e cansativa, a gerenciar sua própria marca pessoal como um produto em um mercado global e hipersaturado, assumindo sobre seus ombros todo o risco de um sistema econômico que se recusa a oferecer qualquer tipo de estabilidade ou rede de proteção. Essa mesma lógica de fluidez e performance permeia a construção da identidade. Se antes éramos definidos por nossas raízes profundas em uma comunidade ou tradição, hoje somos definidos por nossas rotas, pelos caminhos que traçamos e, principalmente, pela forma como os exibimos. As redes sociais, em 2025, tornaram-se o principal palco e laboratório dessa construção identitária. Nossos perfis são colagens meticulosamente curadas de personas, fragmentos de nós mesmos editados para o consumo alheio, onde cada postagem é um cálculo de engajamento. A autenticidade, nesse cenário, transforma-se em seu oposto, um produto paradoxal.
A recente tendência de buscar o conteúdo real e não filtrado é apenas uma nova estética da performance, uma vulnerabilidade curada e monetizada. A identidade não é mais algo que se descobre em um processo de introspecção, mas algo que se projeta, se testa, se otimiza com dados e, por fim, se descarta como uma roupa fora de moda, deixando um rastro de exaustão existencial e a pergunta assustadora: por trás de todas essas máscaras e métricas, quem realmente somos? A liquefação não para por aí, ela atinge o próprio conhecimento. Na modernidade sólida, a autoridade do especialista, do cientista, do acadêmico, era uma rocha. Havia fontes de verdade, ainda que contestadas, consideradas confiáveis. Em 2025, vivemos em um pântano informacional. A torrente de informações, desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial dissolveu as fronteiras entre o fato e a opinião, entre a perícia e o palpite. A verdade tornou-se uma questão de preferência pessoal, algo que escolhemos em um cardápio algorítmico que reforça nossas crenças pré-existentes. A própria ideia de uma realidade compartilhada se torna fluida, fragmentando a sociedade em tribos epistêmicas que habitam universos informacionais distintos e irreconciliáveis. Essa erosão do conhecimento é talvez a mais perigosa de todas, pois sem um chão comum de fatos, qualquer forma de diálogo, debate ou construção coletiva se torna impossível. O amor na era da conexão descartável. Talvez em nenhuma outra esfera da experiência humana a metáfora líquida de Bauman seja tão dolorosamente palpável quanto nos relacionamentos afetivos. Ele cunhou o termo amor líquido para descrever a crescente fragilidade dos laços humanos em um mundo que privilegia a conexão em detrimento do compromisso, a quantidade de contatos em detrimento da qualidade dos vínculos. Em 2025, essa dinâmica, alimentada por uma década e meia de otimização tecnológica, atingiu seu apogeu. As plataformas de relacionamento se tornaram um método hegemônico não apenas para encontrar, mas para gerenciar parceiros potenciais, transformando a busca por afeto em uma experiência de consumo. Pessoas são reduzidas a perfis, cartões em um catálogo infinito, avaliadas e descartadas em segundos pelo ato mecânico de deslizar um dedo na tela. A lógica não é a da descoberta, mas a da seleção de produtos. O amor líquido opera sob o duro e frio cálculo do custo-benefício. O parceiro ideal, dentro dessa lógica, é aquele que oferece o máximo de satisfação com o mínimo de inconveniência, um pacote de boas vibrações sem as demandas complicadas da alteridade. Qualquer falha, atrito, conflito ou necessidade que exija sacrifício, paciência e negociação é interpretado não como uma parte natural de um relacionamento profundo, mas como um defeito no produto, justificando sua troca imediata. O medo paralisante de se comprometer não é apenas o medo de perder a liberdade individual, mas o medo onipresente de perder outras, e potencialmente melhores, oportunidades que podem surgir a qualquer momento no feed infinito. Vivemos, assim, o grande paradoxo de uma solidão avassaladora em meio a uma conectividade sem precedentes. Desejamos a intimidade, mas tememos a entrega. Buscamos a segurança do laço, mas rejeitamos as amarras que o tornam forte e significativo. As consequências psicológicas dessa cultura são profundas e disseminadas. A ansiedade da performance contamina cada encontro, a incerteza da relação, que frequentemente sequer é nomeada para evitar o peso do compromisso, torna-se a norma. Práticas como o ghosting, o desaparecimento súbito e silencioso, e o breadcrumbing, manter alguém interessado com migalhas de atenção sem intenção de compromisso, são a manifestação mais cruel da descartabilidade do outro. Para nos protegermos dessa dor potencial, construímos muralhas emocionais cada vez mais altas, adotando um cinismo protetor que nos impede de acessar a vulnerabilidade, a matéria-prima de toda e qualquer conexão genuína. O amor líquido, que prometia nos libertar das prisões dos casamentos arranjados e das convenções sociais rígidas, acaba por nos aprisionar em um ciclo fútil de busca incessante e satisfação fugaz, deixando-nos perpetuamente sedentos por algo que desaprendemos a construir, um vínculo sólido e resiliente. E essa liquidez transborda para além do romance, contaminando também a amizade e a comunidade. As amizades, cada vez mais mediadas por plataformas, também se tornam mais utilitárias e performáticas. O amigo é um número no perfil, uma audiência para nossas conquistas, e o suporte mútuo é muitas vezes substituído por interações superficiais, como curtidas e comentários rápidos. A comunidade, antes um espaço geográfico de interdependência e responsabilidade mútua, foi substituída por tribos online, unidas por interesses de consumo ou ideologias, mas desprovidas de qualquer compromisso real ou presença física. A dissolução dos laços comunitários sólidos deixa o indivíduo isolado, enfrentando as pressões do mundo líquido sem o suporte de uma rede de segurança humana,
contando apenas com a frágil e frequentemente ilusória comunidade de seus seguidores. O medo líquido e a política do pânico. Se a modernidade sólida era assombrada por medos concretos e localizáveis, a ameaça de uma invasão inimiga, a fome causada por uma colheita ruim, o desemprego gerado pelo fechamento de uma fábrica, a modernidade líquida nos legou um tipo de medo muito mais sinistro, um medo difuso, descentralizado e onipresente. Bauman o batizou de medo líquido. É uma ansiedade flutuante e sem um rosto definido, que escorre por todos os poros da sociedade e pode se condensar a qualquer momento em um novo pânico moral. Ele emana da sensação de que as ameaças são globais e imprevisíveis, desde a crise climática e as pandemias até a instabilidade econômica e a obsolescência tecnológica. Em 2025, esse medo encontrou o catalisador perfeito: os algoritmos de engajamento e a inteligência artificial. Nossos medos não são mais apenas explorados, eles são ativamente cultivados, personalizados e amplificados dentro das nossas bolhas informacionais. A polarização política radical que define nosso tempo é a consequência mais visível do medo líquido. As plataformas digitais, cujo modelo de negócios depende de manter nossa atenção cativa, descobriram que nada é mais eficaz para isso do que a indignação e a sensação de ameaça. Os algoritmos nos alimentam com uma dieta constante e personalizada de conteúdo que confirma nossos piores receios sobre o outro, seja ele definido por sua filiação política, cultural ou ideológica. O adversário deixa de ser alguém com quem se discorda para se tornar uma ameaça existencial ao nosso modo de vida, à nossa identidade e aos nossos valores mais profundos. Essa fragmentação da realidade cria tribos digitais que não apenas discordam, mas que habitam universos morais e factuais completamente distintos, tornando o diálogo, o consenso e o próprio funcionamento da democracia uma tarefa hercúlea, se não impossível. O medo líquido dissolve a confiança, o solo fértil sobre o qual qualquer sociedade saudável precisa se assentar. Agora, em 2025, enfrentamos uma nova e aterrorizante evolução dessa dinâmica: a era da pós-verdade catalisada por tecnologias de inteligência artificial generativa, como os deepfakes. A capacidade de criar vídeos e áudios sintéticos que são indistinguíveis da realidade dissolve a última fronteira entre o fato e a ficção, entre a prova e a calúnia. Como podemos confiar em nossos próprios olhos e ouvidos quando qualquer figura pública pode ser fabricada dizendo ou fazendo algo atroz? Esse é o medo líquido em sua forma mais corrosiva. Ele não apenas nos divide, ele nos faz duvidar da própria possibilidade de conhecer o mundo objetivamente, gerando uma crise epistemológica generalizada. O pânico não precisa mais de um evento real para se espalhar. Basta a suspeita, a possibilidade, o espectro de uma mentira perfeitamente fabricada. Em um mundo onde tudo pode ser falso, a única coisa que se torna universalmente real é a desconfiança. Em resposta a esse ambiente de medo e incerteza, vemos a ascensão do que pode ser chamado de segurança líquida. Em troca de uma ilusão de controle, nós voluntariamente entregamos nossa privacidade a corporações e governos. Aceitamos a vigilância constante através de câmeras de reconhecimento facial, rastreadores em nossos celulares e monitoramento de nossas atividades online. Cada passo, cada compra, cada interação se torna um ponto de dados em um sistema de segurança que promete nos proteger das ameaças difusas que ele mesmo ajuda a criar. Contudo, essa segurança é frágil e paradoxal. Ela não elimina o medo, apenas o gerencia, mantendo como um ruído de fundo constante em nossas vidas, um lembrete permanente de que o perigo está em toda parte, justificando assim a necessidade de ainda mais vigilância e controle. A vida como produto final. O grande motor que impulsiona e lubrifica toda a engrenagem da sociedade líquida é, na análise final de Bauman, a transformação da vida em consumo. Na modernidade sólida, a identidade e o valor social de um indivíduo derivavam primariamente de seu papel como produtor. Você era o que você fazia: um operário, um agricultor, um médico. Na modernidade líquida, fomos todos fundamentalmente redefinidos como consumidores. O consumo deixou de ser sobre a aquisição de bens para satisfazer necessidades e se tornou o principal mecanismo de construção de identidade, de busca por felicidade e de sinalização de pertencimento social. Em 2025, essa lógica mercantil expandiu-se de forma imperialista, colonizando todas as esferas da existência, inclusive nossa própria subjetividade e nosso mundo interior. Nós não apenas consumimos produtos, nós nos consumimos uns aos outros através das redes sociais, e de forma mais crucial e perversa, nós aprendemos a consumir a nós mesmos. A busca incessante por autodesenvolvimento, otimização pessoal e bem-estar transformou-se em um mercado multibilionário que vende soluções empacotadas para problemas existenciais. A felicidade não é mais um estado de espírito a ser cultivado,
mas um alvo a ser alcançado através da compra do curso online certo, do aplicativo de meditação correto, da dieta da moda, do retiro de yoga perfeito. O fracasso em ser feliz, em ser produtivo, em ter um corpo que se encaixa nos padrões, é enquadrado não como uma condição humana, mas como uma falha de consumo, uma escolha errada no vasto supermercado de soluções para o eu. Isso gera uma pressão esmagadora e uma ansiedade crônica, pois o projeto de si mesmo nunca está concluído. Há sempre uma nova versão, uma atualização, um acessório para comprar. A crise global de saúde mental que vemos explodir em 2025 é a febre de um corpo social doente, exausto por essa demanda infinita de performance e auto-otimização. A depressão e a ansiedade, em muitos casos, são as consequências lógicas e previsíveis de um sistema que individualiza toda a responsabilidade pela segurança emocional e pelo bem-estar, ao mesmo tempo que dissolve sistematicamente todas as estruturas de apoio coletivo. Somos incentivados a nos ver como empreendedores de nós mesmos, competindo em um mercado implacável onde as regras são opacas e a falência psicológica é sempre iminente. A vida para consumo nos promete o controle total sobre nosso destino, mas nos entrega uma liberdade frágil condicionada, uma autonomia que depende diretamente da nossa capacidade de continuar consumindo as ferramentas para nossa própria sobrevivência psíquica. É a individualização definitiva de um mal-estar que é, em sua essência, coletivo. O ápice dessa lógica consumista está tomando forma nos mundos virtuais emergentes, nos chamados metaversos. Ali, a promessa é a de construir uma nova vida, uma identidade do zero, livre das limitações do corpo e do mundo físico. Mas essa construção se dá, invariavelmente, através de atos de consumo, comprar terrenos virtuais, skins para avatares, itens digitais que sinalizam status e pertencimento. O metaverso se apresenta como a fronteira final da liberdade, mas corre o risco de se tornar a manifestação mais pura da vida como produto. A própria realidade torna-se um bem de consumo, uma experiência a ser comprada, customizada e, eventualmente, descartada quando uma nova plataforma, mais excitante e imersiva, surgir no horizonte. É a liquefação levada à sua conclusão lógica, a dissolução da própria fronteira entre o real e o adquirido. Síntese e reflexão final, chegamos ao fim da nossa análise, mas a correnteza da modernidade líquida continua, mais forte do que nunca. Ao longo desta jornada, mapeamos suas principais forças. Partimos da erosão de todas as certezas, vendo como a estabilidade do trabalho, da identidade e até do conhecimento se dissolveu em um fluxo constante de mudança. Mergulhamos na dolorosa realidade do amor líquido e dos laços descartáveis, onde a conexão instantânea triunfa sobre o compromisso duradouro, afetando não só o romance, mas a amizade e a comunidade. Investigamos como o medo líquido, difuso e sem rosto, é fabricado e amplificado por tecnologias que nos dividem e nos fazem duvidar da própria realidade. Por fim, compreendemos como a lógica implacável do consumo se tornou o sistema operacional de nossas vidas, transformando nossa subjetividade e nossa busca pela felicidade em mais um produto a ser adquirido em um mercado infinito, com sua expressão máxima emergindo nos mundos virtuais. A grande e talvez amarga meta-lição que a obra de Zygmunt Bauman nos oferece, e que se torna brutalmente clara na paisagem de 2025, é um alerta profundo sobre a natureza da liberdade. A modernidade líquida, de fato, nos libertou das gaiolas de aço da tradição, das identidades fixas e das comunidades por vezes opressoras da era sólida. Contudo, essa liberdade conquistada veio com um custo imenso e frequentemente subestimado. A ausência de estruturas não nos deixou em um campo aberto de possibilidades felizes, mas nos jogou em um oceano vasto e sem bússola, onde a responsabilidade por construir nossa própria jangada, por navegar as tempestades e por encontrar nosso próprio rumo recai única e esmagadoramente sobre nossos ombros. O andarilho contemporâneo não caminha mais por estradas firmes. Ele flutua à deriva, sentindo simultaneamente o êxtase da ausência de limites e o terror abissal da falta de chão. E assim, a questão final que ecoa não é sobre como podemos, nostalgicamente, voltar a um passado sólido, pois esse caminho está irrevogavelmente fechado. O verdadeiro e urgente desafio que 2025 nos impõe é outro. Como podemos aprender a criar e sustentar significado, vínculos e solidariedade em um mundo que, por seu próprio design, conspira para nos manter fluidos, separados em movimento perpétuo? Se tudo que é sólido se desmancha no ar, se até mesmo a verdade e o amor se tornam líquidos, talvez a tarefa mais urgente, mais difícil, mais radical da nossa geração seja aprender a tecer redes em plena liquidez. Redes não para aprisionar, mas para amparar. Redes que nos permitam, enfim, descansar um pouco, juntos, na imensidão do oceano.